Quem puder até tomar nota dos versículos que nós vamos ler, é bom, porque Paulo escreveu essa carta para Timóteo para aconselhar esse jovem auxiliar. E essa carta, a primeira carta de Paulo a Timóteo, ela é uma carta cheia de conselhos para Timóteo e também para o povo que Timóteo liderava, que era o povo de Éfeso. Então, Paulo escreve essa carta para que Timóteo se afaste de falsos ensinamentos, falsas doutrinas, de ensinamentos mentirosos. Então, é por isso que nós vamos focar nesse versículo específico em primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Diz assim: propondo estas coisas aos irmãos, ensinando essas coisas à igreja, ao povo, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina, ou seja, dos bons ensinamentos que tem seguido. Mas, atenção, rejeita as fábulas profanas e de velhas. Pastor, que velhas são essas, pastor? Aqui a palavra quer dizer as ideias caducas, que não fazem mais sentido, que estão ultrapassadas, viu? Mas rejeita as fábulas profanas e caducas, e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Eu vou ler mais uma vez, parece que é complicado, mas já deu para entender, não é? Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Eu vou ler mais uma vez agora o versículo 7, e você repete junto comigo, amém? Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, exercita-te a ti mesmo, em piedade. Você crê nessa palavra? Eu também creio, então desocupe as suas mãos e vamos dar para essa palavra, essa que é a verdadeira palavra, o verdadeiro ensinamento, a melhor e a maior salva de palmas que você pode dar nesse momento. E enquanto você aplaude, glorifique ao Senhor teu Deus. Pai querido e Deus amado, a sua palavra será pregada agora. Este povo quer ouvir a tua voz. Então venha, tome a boca do mensageiro e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e prospere naquilo para o qual está sendo enviada. Amém? Diga amém, Jesus. Podeis se assentar. Essa é uma mensagem importante, é um estudo. Por isso que eu até sugeri que, se você conseguir anotar, ou ao menos sublinhar na sua Bíblia, os versículos, as referências que nós vamos ler, isso vai ser muito bom para você depois ensinar na sua família, as pessoas que podem estar aí sendo enganadas, levadas a acreditar em fábulas profanas, em fábulas de velhas, em fábulas caducas, que não têm sentido, que estão ultrapassadas. Amém? Você sabe que quando chega essa época do ano, final de ano, dezembro, é uma euforia só. Só se fala em presente, não é? Você vai lá na 25 de março, está um formigueiro. Vai nos shoppings, está um formigueiro. É uma loucura.
só se fala em presente de Natal só se fala em Papai Noel para cá, Papai Noel para lá. Pode perguntar para qualquer menino se ele conhece o Papai Noel, pode perguntar para qualquer criança se a criança conhece o Papai Noel. A criança conhece. Ela pode até acreditar mais em Papai Noel do que em Jesus, porque é uma propaganda, é um marketing tão violento nessa época do ano, que a presença do Papai Noel acaba ofuscando o brilho do Senhor Jesus. E o Papai Noel, ele acaba suplantando o verdadeiro motivo do Natal. E alguém pode dizer assim: pastor, mas eu sei muito bem que o Natal é para celebrar o nascimento de Jesus. Tudo bem, nós sabemos disso. O Natal simboliza, nós celebramos o nascimento de Jesus. Mas só se fala em presente de Papai Noel nessa época. Às vezes, até dentro das casas evangélicas, você vê o Papai Noel ali na decoração. Tem, às vezes, até pessoas que se vestem de Papai Noel, porque é muito forte esse marketing do Papai Noel nas propagandas de TV, nas propagandas de rádio, na internet, nas redes sociais. Gostam até de se fantasiar, de dar uma de Papai Noel no final do ano. Afinal de contas, olha ele aí, ó. É o bom velhinho, né? É o bom velhinho, gente. Olha que senhor simpático, olha que velhinho mais simpático. Todo vestido de vermelho, com detalhes brancos bem felpudos, né? A barba branca, olha que fofinho o Papai Noel, né? A criançada ama o Papai Noel. A criançada escreve até cartas para o Papai Noel. Escreve assim: Papai Noel, eu fui muito bonzinho nesse ano. Então, Papai Noel, eu quero ganhar uma bicicleta. Não é assim? E nos shoppings você pode ver, o Papai Noel fica lá, sentado no seu trono. Todo shopping tem que ter um Papai Noel, e o Papai Noel lá, sentado majestosamente no seu trono, geralmente um trono vermelho e dourado. E o Papai Noel fica convidando as criancinhas. O Papai Noel fica chamando as criancinhas para as crianças estarem perto dele, para as crianças ficarem com ele. O Papai Noel incentiva as crianças a chegarem perto dele. E o papai e a mamãe levam. E o papai e a mamãe, às vezes, até incentivam a criança a gostar do Papai Noel, porque o papai e a mamãe dizem assim: ó, se você for bonzinho, se você for boazinha, o Papai Noel vai te dar o presente. E o Papai Noel sabe exatamente o que a criança quer. O Papai Noel sabe tudo. O Papai Noel sabe se a criança foi boazinha ou se foi malvada, se ela se comportou ou não. O Papai Noel sabe o que a criança quer também. Ele sabe exatamente o presente que a criança quer. O Papai Noel é demais, né? E ele consegue, em uma só noite, entregar presentes no mundo inteiro. Né? Sabe o endereço de todas as crianças. O Papai Noel, ele pode sair lá do Polo Norte e vir voando pelo céu, pelas nuvens do céu. O Papai Noel voa pelo céu com o seu trenó, com as renas, ele voa pelas nuvens do céu. Papai Noel, né? Papai Noel é demais. O Papai Noel traz juízo para as crianças. Porque as crianças ficam ajuizadas por causa do Papai Noel. A criança começa a se comportar, porque no Natal quer ganhar presente, o Papai Noel traz juízo. Então, nós vemos que o Papai Noel é muito querido pelas crianças, muito amado,
muito aguardado também, porque na noite de Natal, o Papai Noel vem, mas não adianta a criança ficar esperando ele chegar, porque ela não imagina a que horas o Papai Noel vai chegar. Por mais que a criança fique acordada e ela diga, eu vou esperar o Papai Noel, ela não consegue. E é incrível, o Papai Noel sempre chega, ele entra na casa, deixa o presente e ele vai devagarinho, sem acordar ninguém, ele consegue entrar pela chaminé ou entra pela janela, se a casa não tiver chaminé. E ele entra na casa, consegue entrar na casa e deixa o presente ali, perto da árvore de Natal, e vai embora, praticamente como um ladrão. Papai Noel entra e sai e ninguém percebe nada. Então, a criança, ela acredita no Papai Noel até porque o presente chegou. Porque se o Papai Noel não existisse, o presente não chegaria. O Papai Noel existe. Assim que as crianças são ensinadas. Mas, na verdade, o Papai Noel, ele foi criação da Igreja Católica. E o Papai Noel, o verdadeiro nome dele, era Nicolau de Myra. De Myra, ou de Mir, não sei exatamente a pronúncia. Nicolau de Myra. Ele era um bispo católico que depois se tornou santo, é o São Nicolau, e ele era conhecido por ajudar os pobres. Ele pegava um saco com moedas de ouro e presentes para as crianças pobres e deixava ali na frente das casas, junto à porta da casa das pessoas necessitadas. Então, São Nicolau foi criação da Igreja Católica, que acabou pegando o costume, pegou na Alemanha. E da Alemanha depois veio aquela propaganda da Coca-Cola com Papai Noel, né? E aí os marqueteiros publicitários viram ali uma grande ideia, porque papai é um nome muito forte. A palavra pai tem muito peso, muita força. Em publicidade e propaganda, sempre que você vê a relação de um filho para com o pai, de um pai para com o seu filho, e algum produto ali envolvido nessa relação, um pai cuidando do seu filho com algum produto que se deseja vender, na publicidade, essa relação do pai com o filho é muito forte. Então, Papai Noel foi uma grande sacada publicitária, uma grande ideia de marketing, uma grande ideia de publicidade, gente, que pegou no mundo inteiro, o costume se espalhou. Papai Noel é conhecido no mundo inteiro, em toda a terra. Mas quando as crianças estão pedindo presentes para o Papai Noel, na verdade elas estão pedindo para São Nicolau, um santo católico. Então, você já tem o panorama, você sabe como é que é o Papai Noel. Só que esse momento é tão marcante que a gente acaba se influenciando por esse espírito natalino. O espírito natalino contagia, é o encanto do Natal, é a magia do Natal. No Natal as pessoas ficam generosas, não é? Começam a distribuir presentes. Essa magia do Natal, alguém pode me dizer assim, Pastor Giancarlo, se você for falar mal do Papai Noel, eu não vou gostar, porque não é bom quebrar a inocência das crianças, não é bom quebrar, acabar, não é bom destruir o encanto, a magia do Natal. Olha, que bom seria se a gente pudesse quebrar essa magia, esse encantamento, essa maldição que é a magia do Natal. Pense bem na palavra magia. Pense bem na palavra encanto. Encantamento.
magia. Isso não é de Deus. Jesus nunca fez um milagre por magia ou um encantamento. E o espírito natalino, o espírito de Natal não é mencionado na Bíblia. O espírito natalino não é mencionado na Bíblia. Nós temos o espírito de Deus. Então, nós vamos fazer esse estudo importante, porque nós precisamos quebrar essa magia, precisamos quebrar esse encantamento que domina a mente de crianças e às vezes até adultos. Pode ser que o Papai Noel entrou na sua casa, a ideia do Papai Noel entrou na sua casa e você nem se deu conta do que era isso. Mas a gente vai fazer um estudo junto agora, amém? Vai esclarecer muita coisa para você. Então, a palavra de Deus diz em Apocalipse, capítulo 1, versículo 14, que Jesus Cristo glorificado, ele tem cabelos brancos como a neve. Você já viu algum Papai Noel de cabelo preto? Nem eu. A palavra de Deus diz em Apocalipse, capítulo 1, versículo 14. Jesus, viu? Não Papai Noel. Jesus glorificado. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve. Pegou a referência aí? O Papai Noel tem uma imagem muito associada com a neve, não é? E os olhos como chama de fogo. Jesus, repleto de glória, Jesus glorificado, ele tem esse aspecto. Os olhos como chama de fogo e os cabelos brancos como a lã branca, os cabelos como a neve. Vamos continuar. O Evangelho nos conta também que no dia do julgamento de Jesus, Jesus foi trajado, foi vestido com uma veste vermelha. E quando você tem novamente Jesus glorificado aparecendo no Apocalipse, Jesus está vestindo uma veste salpicada de vermelho. Vá comigo em Apocalipse, capítulo 19, versículo 13. E o vermelho, amados, o vermelho tem um significado muito forte para nós. Pastor, você usa gravata vermelha, você é petista? Não. Mas o vermelho faz a gente lembrar do preço que Jesus pagou na cruz por nós, né? Então você vê, olha aí, olha as cores. A cor, né, da barba branca como a neve, o vermelho também. Vamos ver aqui, Apocalipse, capítulo 19, deixa eu achar também, versículo 13. Diz assim: e estava vestido de uma veste salpicada, manchada, uma veste tinta de sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Glória a Deus. Então você já está percebendo isso? Papai Noel está copiando, pelo menos as que a gente já viu, já copiou duas características que são marcas registradas de Jesus. Os cabelos brancos, a cor branca, não é? E o vermelho, que representa o seu sangue. Mas não para por aí. Se fosse só isso, você poderia dizer que é uma coincidência. Que o Papai Noel não é uma cópia de Jesus. Se fosse só isso, tudo bem. Mas, na verdade, o Papai Noel é sim uma cópia de Jesus, que tem inspiração diabólica para fazer com que no Natal só se fale do Papai Noel e se esqueçam de Jesus. Se fosse só a barba, se fosse só o cabelo, a cor, tudo bem. Eu nem pregaria essa mensagem aqui. Mas tem muita coisa. Não é só coincidência.
Apenas uma mente diabólica pode ter arquitetado um plano tão perfeito. Um plano que faz as pessoas se esquecerem de Jesus na época que nós deveríamos mais nos lembrar dele. A palavra diz, o próprio Senhor Jesus diz, não é? Que ele voltará numa hora que ninguém imagina. Vá comigo em Lucas, capítulo 12, versículo 40. Jesus está contando uma parábola e ele diz que quando o Filho do Homem voltar, ninguém estará imaginando. Veja, portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem, a hora que não imaginais. A criança consegue imaginar que hora que o Papai Noel chega? Não. Então, coloca aí, mais uma característica aqui que o Papai Noel roubou. O Papai Noel chega numa hora que ninguém imagina. Ninguém consegue imaginar a hora que o Papai Noel chega. Por quê? Ele copiou mais um atributo de Jesus. Ele extraiu de Jesus, não é? Mais uma marca de Cristo. Com que intenções? Intenções nefastas, intenções diabólicas. A palavra de Deus afirma que Jesus vem do norte. Aliás, a cidade onde José e Maria viviam, onde José exercia a profissão de carpinteiro, era Nazaré, que fica ao norte de Jerusalém. E existe uma profecia que está em Isaías, que clama por Jesus, e diz que ele vem do norte. Isaías, capítulo 41, versículo 25. Olha só. Suscito a um do norte, ou seja, clamo, ou seja, promovo, ou seja, peço, suplico, suscito a um do norte, e ele há de vir, desde o nascimento do sol, invocará o meu nome, e virá sobre os magistrados, como sobre o lodo, e como o oleiro pisa o barro, assim ele pisará. A profecia de Isaías suscita um que vem do norte. Não está contente? Vá comigo em Salmo 48. Salmo 48, versículo 1 e 2. Diz assim: grande é o Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, no seu monte santo. Formoso de sítio e alegria de toda a terra, é o monte Sião, sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. A cidade do grande rei, sobre os lados do norte. Então, Jesus realmente vem do norte. E da onde o Papai Noel vem? Polo Norte. Qualquer criança sabe, tem um menino ali, se a gente perguntar para ele, ele sabe. Qualquer criança sabe, Papai Noel vem do Polo Norte. Ele tem a sua fábrica de brinquedos lá no Polo Norte. Não é assim? Falando na fábrica de brinquedos, quando essa fábula profana do Papai Noel foi criada, os brinquedos eram feitos de madeira, não é? Os brinquedos antigamente eram talhados de madeira, tinha o cavalinho que balança de madeira, não é? Tinha outros brinquedinhos de encaixar, feitos de madeira. Papai Noel é carpinteiro. Originalmente, essa fábula profana foi criada dessa forma. Papai Noel tem lá a sua fábrica de brinquedos. No Polo Norte ele faz brinquedos de madeira. Só que a fábula já se tornou de velha.
A fábula já se tornou caduca. Vocês estão precisando atualizar essa fábula profana aí, porque hoje em dia os brinquedos das crianças têm pilha, são eletrônicos, têm luzes, não é? Então, a fábula caduca, é uma fábula de velha. Mas o Papai Noel foi criado como carpinteiro, imitando, copiando também uma característica de Jesus. Jesus era carpinteiro, você sabe. Vá comigo em Marcos, capítulo 6, versículo 3. Vamos confirmar para não ficar só na minha palavra. Marcos, capítulo 6, versículo 3. Diz assim: quando Jesus começou a expulsar demônios, quando Jesus começou a operar milagres, as pessoas começaram a se perguntar e a se escandalizar e a duvidar, queriam menosprezar Jesus, dizendo: isso aí não é o carpinteiro? Aí, ó. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? Quer dizer, Jesus tinha irmãos, hein? Pega essa informação aí e deixa aqui assim, ó, como uma nota mental aí para você puxar ela depois. Jesus tinha irmãos. Coloca isso aí separado na sua mente. Então diziam assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se dele. Quer dizer, Jesus aprendeu a profissão de carpinteiro, ele mexia com madeira, porque aprendeu com José, o seu pai. Então, Jesus era carpinteiro. Papai Noel também. Que coincidência, não é? Quando chega o Natal, eu mencionei o espírito natalino. O espírito natalino que toma conta das pessoas, não é? Esse espírito natalino simbolizado por esse bom velhinho. Um velhinho bom, um velhinho manso. Esse espírito de Natal, o espírito natalino, é simbolizado pelo bom velhinho. Então, o espírito de Natal, você vai ver, você pode fazer uma associação, que é uma cópia também, é uma cópia deslavada do Espírito de Deus que está sobre Jesus. O bom velhinho traz o espírito de Natal, e Jesus, ele tem o Espírito de Deus. Veja só comigo, Isaías 42, versículo 1 e 2. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Então, o Espírito de Deus está sobre o eleito, o escolhido de Deus para salvar a humanidade. E ele traz juízo entre os povos, ele traz juízo entre os gentios. Você vê que o Papai Noel traz juízo também para as crianças ficam mais ajuizadas, depois que elas começam a saber que vão ganhar o presente se forem boazinhas. Vê só, vê só. E diz aqui também sobre Jesus, uma profecia clara, assim, nítida, que diz sobre Jesus, que Jesus não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Quer dizer, Jesus é manso. Vamos confirmar isso ainda em Mateus, capítulo 11, versículo 29. Porque falam tanto do bom velhinho, né? Que ele é bom, que ele é bonzinho. Quer dizer que o Papai Noel copiou todas essas características de Jesus, hein, pastor? Pois é. Tudo para a gente, no Natal, só pensar nisso. Presente, presente, Papai Noel, Papai Noel. Não é? E as crianças vão crescendo com essa ideia de que o Natal é do Papai Noel, mas o Natal é de Jesus.
Mateus capítulo 11, versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória! Não adianta, Papai Noel, não adianta, Papai Noel, você querer imitar o Senhor Jesus. Só o Senhor Jesus nos dá esse fardo leve. Só o Senhor Jesus é manso e suave. Não adianta, Papai Noel. Não adianta você querer ofuscar o brilho de Jesus no Natal. Não adianta. Olha, então o espírito natalino é uma cópia deslavada do Espírito de Deus. E essa figura aí de bom velhinho é uma cópia também, na cara dura mesmo, totalmente copiada do Espírito de Jesus, que é manso, do coração de Jesus, que é suave, que é humilde. Papai Noel é bonzinho. É bonzinho porque dizem que ele é bonzinho. Jesus é bonzinho, Jesus é bom, Jesus tem o fardo leve, ele é manso, ele é humilde, porque nós sabemos que a palavra declara, ele é manso e suave, humilde de coração. Já o Papai Noel eu não conheço não. Já o Papai Noel eu não sei, porque o Papai Noel não está aqui na Bíblia. Mas na palavra eu acredito, amém? A palavra de Deus diz que Jesus virá como um ladrão à noite. Você está pegando a coisa? A palavra de Deus diz que Jesus virá como um ladrão à noite, em Mateus capítulo 24, versículo 42. Vamos lá? Mateus capítulo 24, versículo 42. Jesus está novamente falando sobre a sua volta. Diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite, a que momento da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir à hora em que não penseis. Amados, eu já vi alguns desenhos, quando eu era criança, de um tipo de Papai Noel que chegava de mansinho assim, sabe? Um Papai Noel que chegava entrando pela chaminé e pulava pela janela, se a casa não tivesse chaminé, e ele fazia silêncio, como um ladrão, para não acordar ninguém. Então, vê aí, vê aí. Quem tem ouvidos, ouça, não é? Está aí, olha. Papai Noel pegou aí essa parábola de Jesus e falou: eu vou entrar dentro das casas como um ladrão à noite, e numa hora que ninguém consegue pensar qual vai ser. Olha lá, olha, versículo 44. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. A criança não consegue pensar nisso. Aliás, ela não consegue imaginar, ela não consegue entender. Como é que o Papai Noel chega? Porque eu fiquei esperando e eu nunca vejo ele. Eu fico aguardando ele e eu nunca consigo ver ele, não é? Porque ele vem como um ladrão numa hora que a criança não consegue pensar. A palavra de Deus diz que Jesus voltará no céu, montado num cavalo branco que voa sobre as nuvens. Papai Noel também voa sobre as nuvens, não é? Papai Noel voa. Aliás, ele até melhorou essa característica de Jesus. Ele fez uma carruagem. Ele não tem um cavalo branco, ele tem renas. Então, olha aí o Papai Noel. Papai Noel querendo, suplantar, ofuscar. Papai Noel querendo substituir a importância de Jesus nessa data onde nós celebramos o nascimento de Jesus. Apesar de que não há consenso, não há certeza de que Jesus realmente nasceu em dezembro, não se sabe exatamente a data,
Mas nós celebramos o nascimento de Jesus no mês de dezembro, não é? Então vamos ver aqui esta referência. Jesus voltará no céu, montado em um cavalo que voa. Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. Vamos ver mais essa referência aqui. Apocalipse 19, 11. Diz assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Esse é o nosso Deus, que está voltando. Ele virá sobre as nuvens montado em um cavalo branco. O Papai Noel não é bobo nem nada, resolveu fazer logo um trenó, para tentar ser melhor ainda que Jesus. Mas as renas, elas voam pelas nuvens, pelo céu. Mais uma cópia aí, né, de Jesus. A palavra de Deus declara também em Apocalipse, capítulo 19, mesmo no versículo 6, que o Senhor Jesus é todo poderoso. Está aqui, na mesma página, ó. Apocalipse, capítulo 19, versículo 6. Diz assim, ó: E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. O Senhor é todo-poderoso. E o Papai Noel também. Porque somente uma pessoa toda poderosa poderia percorrer todas as casas do planeta e entregar presentes para todas as crianças, não é? Papai Noel consegue, numa só noite, olha só, isso daí é uma coisa, uma pessoa toda poderosa. A pessoa precisa ser toda poderosa, ela precisa ser onipotente, precisa poder todas as coisas, ela precisa ser onipresente, porque ela precisa estar em uma noite em vários lugares ao mesmo tempo, e ela precisa ser até onisciente, porque ela precisa saber o que as crianças querem, ela precisa saber se as crianças foram boazinhas ou não. Então veja comigo, Jesus, nós já vimos aqui que ele é todo poderoso, mas a palavra de Deus declara em Hebreus, capítulo 4, versículo 13, que Jesus é onisciente, ele sabe todas as coisas. Hebreus, capítulo 4, versículo 13, diz assim: E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Nós temos que tratar com Jesus, não é com Papai Noel, hein? Então, está dizendo isso de Jesus, e não é que o Papai Noel também, se nós fôssemos acreditar nessa fábula que é profana, esse ensinamento mentiroso, Papai Noel também teria que saber todas as coisas, não é? Porque ele precisa saber qual o endereço de todas as crianças, ele precisa saber o que cada criança quer, ele precisa saber se as crianças foram boazinhas. Jesus declara também em João, ele mesmo, dizendo que ele estava na terra, mas também estava no céu. João capítulo 3, versículo 13. Jesus dá prova, através da sua própria boca, que ele é onipresente. João capítulo 3, versículo 13. É o próprio Jesus falando: Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Pegou? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu, o Filho do homem. Jesus desceu e está falando isso. O Filho do homem que está no céu. Ele está no céu e ao mesmo tempo está na terra, dizendo isso. No Salmo 139, versículo 7, vamos ver mais uma vez
o poder da onipresença de Jesus. Salmo 139, no versículo 7. Diz assim: para onde me irei eu do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Quer dizer, o salmista está mencionando vários locais, lugares altos, no fundo do mar, no abismo, nas sombras, até dentro de nós mesmos. Jesus está, porque Ele está em todos os lugares. A palavra de Deus diz também que Jesus é eterno. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Diz assim: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. O Papai Noel também. O Papai Noel vai viver enquanto a humanidade viver também. Enquanto essa tradição continuar, enquanto essa fábula permanecer, essa fábula profana, o Papai Noel também vai continuar vivendo. O Papai Noel vai ser eterno. A gente vai morrer, a gente vai passar o nosso tempo aqui nessa terra, vão passar centenas de anos e o Papai Noel ainda vai continuar existindo. Roubou essa característica de Jesus, roubou mais uma marca de Jesus. Jesus vive em quem o ama. Quando você aceita o Senhor Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, Jesus passa a viver no seu coração. Quando você guarda a palavra de Deus no seu coração, Jesus e Deus vivem em você através do Espírito Santo. Papai Noel também. Papai Noel mora no coração das pessoas. Até naquele sentimento de memória. Às vezes a pessoa tem uma memória da infância, de um momento que ela recebeu o presente do Papai Noel, e ela tem o Papai Noel guardado no coração dela. Veja só, aqui, em João capítulo 14, versículo 23, Jesus mostra que quem o ama e guarda a sua palavra tem o Filho e o Pai dentro de si. João 14, versículo 23. Diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Então Jesus está dizendo aqui que quem o ama, e nós o amamos porque nós sabemos que Ele deu a sua vida por nós, nós o amamos porque Ele nos salvou, Ele nos resgatou do pecado e do nosso passado, Ele nos fez nova criatura, nós amamos a Jesus e guardamos a palavra de Deus no nosso coração. Então,
nós temos Jesus e o Pai que faz morada em nós. O Papai Noel também. O Papai Noel também mora no coração, no sentimento das pessoas. E principalmente das crianças. Mas nós não podemos deixar que as crianças cresçam acreditando numa fábula profana. A fábula do Papai Noel, às vezes, está presente até em casas evangélicas. Se você decorou sua casa com Papai Noel, se você se vestiu de Papai Noel, se você mencionou o Papai Noel no seu Natal, faça um exame de consciência aí, vá examinando a sua mente, porque ainda não acabou, as referências aqui são claras, né? São muitas. Olha só, Jesus ele promete entregar água viva para uma mulher. Ele promete dar o dom, né, para a mulher. Ele promete dar água viva como presente para a mulher. Isso está em João, capítulo 4, versículo 10. Diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, o presente de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Né? Então Jesus está dizendo assim, se você soubesse quem é que está diante de você, você pediria. O que as crianças fazem para o Papai Noel? Pedem, e o Papai Noel dá. Então, Jesus está falando aqui que o dom de Deus, né? O dom de Deus é de graça, é a salvação, é a água viva. Então, Jesus está dizendo aqui que Ele é que presenteia o homem e a mulher. Ele dá o presente para o homem e para a mulher. Tem mais uma referência aqui. Em Efésios, capítulo 4, versículo 8. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Pelo que diz, subindo ao alto, quando Jesus ressuscitou, depois de morrer por nós, levou cativo o cativeiro. Jesus nos libertou do cativeiro em que nós vivíamos, no pecado, na mentira, nos vícios, na bebida. Jesus acabou com o cativeiro quando nós éramos atormentados por obras malignas. Jesus levou o cativeiro e deu dons aos homens. Então, quem dá o presente é Jesus, não é o Papai Noel. E o Papai Noel pegou, né, essa característica. O tal do Santa Claus lá, o São Nicolau, pode ter sido mesmo um bom velhinho com boas intenções de ajudar o próximo. Mas a Igreja Católica transformou ele numa figura, né? Canonizou ele como santo, e aí a propaganda pegou essa figura e transformou ele nesse fenômeno cultural que é popular no mundo inteiro. Mas o São Nicolau pode realmente ter sido um bom homem que fazia caridade, mas a maior caridade vem de Jesus. Quem nos dá a salvação, o maior dom, quem nos dá o verdadeiro presente da vida eterna é o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Quando você vai no shopping, você vê lá o Papai Noel, majestoso, sentado no seu trono. Então, abra a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. Aliás, vou ler também o 20, porque esse trecho é muito bonito. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei. A parte que nos interessa. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono,
Jesus está dizendo que ele tem um trono que é dele. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Jesus está declarando que ele tem um trono lá na glória, lá no céu. O Papai Noel também tem um trono. Geralmente, um trono dourado, majestoso, um belo de um trono. Fica lá o Papai Noel parecendo um rei, não é? Todo shopping tem que ter um trono e um Papai Noel. Ó, a palavra de Deus nos incentiva em Hebreus capítulo 4, versículo 16. Nos incentiva a gente a chegar perto desse trono majestoso de Deus e não do Papai Noel. Ó, Hebreus capítulo 4, versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança. Pode chegar, pode vir para o trono, pode chegar perto do trono, chega com confiança, olha. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Quer dizer, o Papai Noel também fica incentivando as crianças e dizendo, pode vir, vem aqui, senta aqui no colo do Papai Noel. Vem aqui, meu filho, vem aqui, minha filha. Quer dizer, o Papai Noel fica incentivando a criança a chegar perto dele. Pode vir, não tem perigo. Chega com confiança. Aí, ó. Não é? E aí, no final diz, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Qual tempo oportuno para o Papai Noel? É o Natal. Natal. Papai Noel usa o Natal como tempo oportuno e chama as crianças. Mas, em Marcos, capítulo 10, versículo 13, nós vemos que isso é mais uma cópia de Jesus, porque quem fazia questão de estar perto das crianças e provou isso era Jesus. Porque as crianças rodeavam e cercavam Jesus e os pais das crianças pediam que Jesus abençoasse, que Jesus tocasse nas crianças para que elas fossem abençoadas. E os discípulos as impediam. Mas Jesus indignou-se. Aí ele disse, aqui, Marcos capítulo 10, versículo 13. Jesus disse, o que é isso? Ele ficou indignado. Deixai vir a minhas criancinhas, não é? Marcos capítulo 10. E traziam-lhe as crianças, para que lhes tocasse. Mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se. Que negócio é esse? Eu mandei vocês fazerem isso? E disse-lhes, deixai vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-as nos seus braços e impondo-lhe as mãos, as abençoou. Papai Noel faz isso também, e os pais ainda tiram fotos. Ainda tiram fotos da criança no colo do Papai Noel. Mais uma cópia deslavada, não é? Jesus quer, então, as crianças perto dele e o Papai Noel também. Jesus, a palavra diz que ele é Pai da eternidade. Mas a gente não consegue compreender isso. Porque para ele ser Pai da eternidade significa que ele gerou a eternidade. Ele gerou o tempo antes do tempo existir. Ele é Pai da eternidade. É o Pai, é o grande Pai. Não é? O Pai da eternidade, é o Pai de tudo. Mas o Papai Noel pegou esse título de Jesus, copiou, não é? E é conhecido como Papai Noel.
Veja só, aqui em Isaías capítulo 9, versículo 6. Olha, profecia sobre o nascimento de Jesus. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Pai da eternidade é algo maravilhoso. É aquele que era, que é e que há de vir. É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o Pai de todas as coisas. Antes do tempo existir, antes da luz, ele já existia. Ele é o Pai da eternidade. Não adianta o Papai Noel vir aí, né, com o Papai Noel para lá, Papai Noel para cá. A gente agora está alerta. A gente agora está ligado, a gente está esperto. Que Jesus não é qualquer pai, ele é o Pai da eternidade, o verdadeiro Pai é Jesus. Então, vamos voltar agora lá para Timóteo, no início da leitura, porque já é hora de nós compreendermos, de outra maneira, esse conselho de Paulo a Timóteo, que se aplica para o Natal, se aplica para o Papai Noel. Porque fala sobre fábulas profanas. Se Papai Noel fosse de Deus, Jesus teria falado na palavra, vai surgir um Papai Noel aí, pode falar com ele, tá bom? Ou então ia surgir um profeta, o João Batista teria falado do Papai Noel, não é? Mas Isaías não falou, Moisés não falou, nem Jesus falou, nenhum profeta falou sobre o Papai Noel. Então vamos voltar à leitura inicial. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina, dos bons ensinamentos, mas rejeita as fábulas. Vou ler de novo. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, exercita-te a ti mesmo em piedade. Amém? Amém. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus? Essa palavra aqui é para a gente no próximo Natal não colocar o Papai Noel dentro da nossa casa. Essa palavra é para a gente não incentivar as crianças a aprenderem sobre o Papai Noel. Ela vai ouvir falar mesmo, não tem jeito. A criança vai ouvir falar, minha filha ali, não entende nada ainda, está dormindo, no colo da minha esposa, não entende nada. Mas a propaganda, a publicidade, o marketing, vão tentar, né, profanar a cabecinha dela. Mas eu não vou deixar, eu não vou permitir o Papai Noel entrando na minha casa. O Papai Noel não vai entrar nem figurinha, nem desenho, nem nada. Porque é uma fábula profana, feita para suplantar, para ofuscar, para diminuir, para tentar substituir o verdadeiro motivo do Natal. Nesse Natal não vamos deixar isso acontecer mais. Foi ontem o Natal? Tá bom, já foi. Se ainda tem algum Papai Noel na sua casa, quando você for para casa, joga fora. Joga fora, que isso não é de Deus. Não é? Se tiver algum gorro do Papai Noel, se tiver algum desenho do Papai Noel, tira, joga fora. Isso é fábula profana, amados. Tem muitas outras fábulas profanas também. Por exemplo, alguém pode até ficar em dúvida assim, mas tá bom, pastor, e o presépio? O presépio é pecado? Não deixa de ser uma armadilha também, uma cilada bem arquitetada pelo inimigo, por essa mente ardilosa. Porque o presépio, a criancinha, desde pequena, vê ali, está lá, o menino Jesus,
está lá o bonequinho, a imagem em miniatura da Virgem Maria. Espera aí, nós não lemos lá que Jesus tinha irmãos? Lemos que Jesus tinha irmãos. Então, essa fábula de que Maria é a Virgem, mãe de Deus, a Virgem Maria é outra fábula. Porque ela foi virgem. Ela não é virgem eternamente, ela não continua sendo virgem. É outra fábula isso. E aí a criança vê aquele presépio ali, essa é a Virgem Maria, alguém diz para ela. Essa é a Virgem Maria. Esse é São José. E aí a criança pega, vê aquelas miniaturas, aquele presépio, bonito, bonito. E ela começa já a dar uma conotação, começa a entender aquelas imagens como sagradas. Desde pequenininha, ela vai sendo treinada a ver imagens e entender essas imagens como sagradas. Ela vai ser treinada e ela vai se tornar uma idólatra. Porque quando ela crescer, aí ela vai adorar outras imagens, imagens maiores. Então, isso daí também é uma armadilha. Pastor, árvore de Natal pode? Eu tenho árvore de Natal em casa, mas na minha árvore de Natal não tem Papai Noelzinho pendurado. Se bem que a árvore de Natal não tem nada a ver, essa árvore, se fosse aquela árvore, né, a oliveira, não sei, talvez faria mais sentido, mas não existe pinheiro nas terras onde se passam as histórias da Bíblia. Não existe aquele pinheirinho, mas eu tenho. Faz parte da decoração, não é pecado. Tem as bolinhas de Natal? Tem estrelinhas? Tem luzes? Tem. Mas eu não coloco o Papai Noel e não faço presépio em casa também. Porque, né, pastor Joaíbe, minha mãe, pastor Arlete, já me ensinaram desde criança sobre essas coisas. Amém? O que importa de verdade no Natal é o que está escrito aqui em Lucas, capítulo 2, versículo 6. É isso que deve importar para nós. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Não havia lugar. Eles foram na estalagem, que era o local que tinha quartos, e ninguém deu lugar para Jesus. Podia ter o dono da estalagem dito assim: eu vou arrumar um quarto para você. A sua esposa está grávida, o seu José, entra aqui, eu vou arrumar um quarto, eu vou dar um jeito. Mas não deram lugar. Que neste Natal você dê lugar para Jesus no seu coração. Amém? Porque não deram. Jesus teve que nascer entre os animais, na manjedoura. E por causa do Papai Noel, às vezes a gente não está dando o devido lugar a Jesus. Fazendo como os homens que estavam naquela estalagem lá, que não deram lugar para Jesus. Jesus teve que nascer no estábulo, na manjedoura. Continuando a leitura. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria,
que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Glória a Deus! Permita que o Senhor Jesus nasça hoje no seu coração também. Toda igreja, fique em pé, por favor. Nesse Natal, nós temos que dar lugar ao Espírito de Deus, não ao espírito natalino. Nesse Natal, nós temos que dar lugar para Jesus nascer dentro do nosso coração. Vamos abrir a nossa estalagem e dizer assim: Senhor Jesus, vem, nasça aqui no meu peito, nasça e faça morada em mim, Jesus. É isso que nós vamos fazer nesse Natal. Nesse Natal, nós vamos levar os nossos pedidos ao Senhor Jesus, não para o Papai Noel. Nesse Natal, nós vamos dar lugar para Jesus. Amém? E olha, a pessoa que não dá lugar para Jesus no momento oportuno, enquanto há tempo, ela pode sair aí sem a salvação. Acontece qualquer coisa no meio da rua, acontece um acidente e a pessoa perde o tempo, né, oportuno, o tempo da graça. Que você não seja uma dessa pessoa. Por isso, eu quero perguntar, quem aqui hoje quer receber o Senhor Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Levante a mão. Você que levantou a mão, vem aqui para frente, porque eu quero orar por você. Vem aqui para frente. Vem de mão erguida mesmo. Pode vir. Você que quer que o Senhor Jesus nasça no seu coração. Você que diz assim: Jesus, nasça em mim. Eu quero gerar o Senhor Jesus aqui no meu coração. Se você quer isso, se você quer ter Jesus nascendo no seu peito, no seu coração, então vem aqui para frente, não tenha vergonha não. Se você nesse Natal deu espaço para o Papai Noel na sua casa, vem aqui também, não precisa ter vergonha. Se na tua casa o Papai Noel fez a festa lá dele, se na hora da ceia estava o Papai Noel, se na hora da ceia Jesus ficou de lado, ficou de escanteio, o Papai Noel foi a pessoa mais importante, se foi os presentes a coisa mais importante do seu Natal, vem aqui, que nós vamos orar para Deus te dar renovo, para você ter o Espírito de Deus e não o Espírito natalino. Amém? Você que está aqui na frente pode se ajoelhar. Nós vamos orar juntos. Se ajoelha assim, junto comigo. Ah, se você está com problema no joelho, pode ficar. A senhora também. Pode ficar de pé, por favor, viu? Perdão. É só para quem pode. Quem não pode se ajoelhar, não precisa não. Amém? Diga assim comigo: Senhor, meu Deus e meu Pai, eu estou aqui hoje porque eu quero rejeitar todas as fábulas profanas, os ensinamentos falsos. Eu não quero mais dar lugar ao espírito do Papai Noel. Não quero dar lugar ao espírito natalino. Eu rejeito essas fábulas, porque eu aceito o Senhor Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Pai querido, perdoa-me se eu fui mal, se eu menti, se eu errei, e me dá o teu Espírito Santo e me ajuda a me afastar do pecado. Pai querido, escreve o meu nome no livro da vida e me dá a certeza da salvação. Em nome do Senhor Jesus, assim seja feito. Amém, Jesus.